Então, agora é com a Gabi. Espero que vocês gostem. A professora desenvolve várias pesquisas na Unicamp, na área da infância, na área da educação, uma pesquisadora muito atuante. Vai estar falando aqui sobre infância e participação na educação. Então, espero que vocês aproveitem bastante, porque essa é uma aula, né? Uma aula com essa professora da Unicamp. Aproveitem bastante essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Boa noite, Gabi. É com você, então. Vamos lá. Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso poder estar aqui nesse momento de encontro, nesse momento de alegria, nesse momento de chegar numa universidade. A gente sabe o quanto é um empenho de cada uma de vocês para, de fato, poder passar num vestibular e poder vir fazer um curso de pedagogia. Então, queria parabenizar cada um de vocês, um pouquinho depois do Dia dos Professores, que vocês possam trilhar um curso, né, que de fato seja importante aí, que transforme vocês, as suas concepções, e que permita que vocês possam desenvolver um trabalho muito bonito com as crianças, porque eu acredito muito, né, na nossa profissão, no nosso papel na educação das crianças, e sei do quanto o curso de Pedagogia e Formação Inicial pode contribuir e deve contribuir nesse processo. Então, queria começar saudando cada uma de vocês, cada um, e vamos começar para o nosso tema, então, né? O tema do nosso encontro de hoje é Infância, Educação e Participação. Então, agradeço a professora doutora Adriana Maimone, coordenadora do curso, pelo convite de poder estar aqui com vocês hoje. Eu também atuei como professora da Universidade Aberta do Brasil, na UFSCar, né? Então, tenho um carinho muito grande e sei da qualidade que a educação da UAB tem e do empenho de todos os profissionais que atuam para fazer com que esse curso aconteça. Né? Então, um prazer enorme estar aqui hoje, ainda que virtualmente, com todos vocês da Federal do Triângulo Mineiro. Eu queria começar, então, o nosso encontro falando um pouquinho para vocês sobre infância. Eu e a Adriana havíamos conversado, né, qual seria um tema interessante para uma aula inaugural. E eu acho que esse tema, Infância, Educação e Participação, ele é bastante potente, porque a infância não é um tema que se remete apenas à educação infantil, né? E a pedagogia tem muitas áreas de atuação, então alguns de vocês vão atuar na educação infantil, outros no fundamental, outros no ensino, né, na formação de professores, vão atuar na coordenação, na gestão, com educação não formal, em tantos campos de atuação que existem para o pedagogo, para a pedagoga. Mas o conceito de infância ele é um conceito importantíssimo em qualquer dessas áreas de atuação. Né? A gente costuma pensar no senso comum que a infância é a primeira etapa da vida do ser humano, e a gente vem construindo no campo de pesquisa da infância uma concepção de infância que está para além dessa perspectiva biológica do desenvolvimento, né, como etapa da vida ou fase da vida. E a gente tem construído uma noção de infância que soma tanto uma perspectiva filosófica quanto uma perspectiva sociológica, mas da gente pensar a infância como experiência, como curiosidade, inventividade, ou, por outro lado, né, pensar a infância como um conjunto de discursos da sociedade que produzem um determinado modo de ser e de existir das crianças. Então, vocês vejam que existem muitas formas da gente conceituar o que é infância. E aí eu queria trazer para vocês alguns marcos legais que nos ajudam a pensar esse conceito hoje. Né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma... Ok... Né? Então, esses marcos legais, eles foram organizados pela Daniela Lima, na dissertação de mestrado que ela defendeu em 2019, estou trazendo aqui essa imagem, que é da dissertação dela.
Então, a gente teve, em 1924, a Declaração de Genebra, enquanto para cima dessa linha a gente tem os documentos internacionais e para baixo os nacionais. Em 1927, o Código Melo Matos era um documento no Brasil que ele visava garantir uma intervenção do Estado sobre as crianças em situação de abandono, as crianças que estivessem desacompanhadas nas ruas, que pudessem livrar da sociedade os menores abandonados, as crianças negras que andavam pelas cidades. Então, era uma forma de você poder intervir sobre a vida dessas crianças. Em 59, a gente vai ter a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Em 79, no Brasil, ainda uma legislação que era o Código de Menores, pautado nessa correção das condutas, né, numa normatização do modo de vida da população. Então, a gente está tentando construir aí uma sociedade brasileira desenvolvida, e dentro dessas noções de desenvolvimento, o Brasil ele vai criando instrumentos legais para produzir, né, essa sociedade desenvolvida que se imaginava, num contexto absolutamente eugênico, um momento em que racista, né, esse o termo que a gente usa hoje, numa perspectiva que tentava construir o Brasil como uma nação branca. Então, você vai ter muitos documentos que vão tentar ali ir tirando a população negra das ruas e definindo que o lugar das crianças era dentro de casa, que deveria ter, inclusive normatizando também a vida das mulheres, né? Então, você deveria ter sempre uma mãe cuidando dessas crianças, porque uma criança que não tivesse sob a tutela de uma mãe ou de um pai poderia perder a guarda das crianças. A gente vai ter uma campanha para que as famílias pobres entregassem seus filhos para o Estado cuidar. Então, se a gente pega, por exemplo, cadê? Deixa eu parar de compartilhar. Se a gente pega, por exemplo, tem um documentário que é O Contador de História, ele tem uma cena muito chocante. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas que mostra como o Estado intervinha e trazia esse discurso de que as famílias pobres elas eram incompetentes, incapazes de cuidar dos seus filhos, e que eles precisavam ser educados pelo Estado, né? Então a gente tinha, vamos ver se eu vou conseguir compartilhar para vocês a propaganda da FEBEM, tá no YouTube. Passando aqui o áudio, está perfeito. Para que as crianças tenham um futuro, elas precisam de 5 coisas: o F da fé, o E da educação, o B dos bons modos, o E de esperança e o M da moral. Sabe onde elas vão encontrar tudo isso? Na FEBEM. Aqui, as crianças carentes terão a chance de se tornar homens do bem. Terão a chance de se tornar médicos, engenheiros, advogados. FEBEM. Mais uma vitória do... Muito bem. Então, é um vídeo chocante para a gente hoje, né? Mas, de fato, muitas famílias entregaram seus filhos para o Estado educar, acreditando que seus filhos seriam melhor educados na FEBEM e poderiam ter um futuro de sucesso. Que a gente sabe que não aconteceu, evidentemente. Tem muitos relatos e é um vídeo bastante bacana, eu recomendo para quem puder assistir, chama O Contador de Histórias, é a história verídica do Roberto, que cresceu na FEBEM, que foi entregue pela mãe para ser educado pelo Estado. E então a gente vai vendo que ao longo da história, a educação, né, o modo como a gente compreende as crianças, ele vai se transformando. E a educação, ela tem um papel
na formação da sociedade, né? Existe um projeto de nação e um projeto de educação sempre atrelado a esse projeto de nação. Então, quando a gente pensa nos marcos legais, a Constituição Federal de 88 é um marco importante no Brasil, porque ela rompe com aquele modelo que vinha antes, né? A gente vai chamar a Constituição Federal de 88 de Constituição Cidadã. Então, a gente passa a ter uma concepção de cidadania para todos e todas. Em 89, é aprovada a Convenção sobre os Direitos das Crianças, que entra em vigor em 90, no mesmo ano que entra em vigor no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse ano completa 30 anos de existência. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem um papel muito importante, porque ele rompe com aquele modelo de ter uma política para as crianças pobres e outra para as crianças ricas. Né? E a política voltada para as crianças pobres no Brasil era uma política que entendia a criança como um ser perigoso, como alguém que colocava em risco a integridade dos cidadãos de bem. Né? Eles eram vistos como os trombadinhas, os marginais, os menores, que eram um perigo para a sociedade e precisavam ser evitados, precisavam ser corrigidos. E quando a gente pensa, né, vai pensando nesse modelo que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos traz, ele rompe com essa dicotomia da criança pobre e da criança rica, e a criança passa a ser vista como um ser que precisa de proteção, como um ser em perigo, que precisa do cuidado do adulto para garantir os seus direitos. E daí o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um documento muito bonito, né? E ele vai trazer o direito de todas as crianças, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, a convivência familiar e comunitária, a dignidade, a cultura. Então, a criança, ela passa a ser vista, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, como um sujeito de direitos na legislação brasileira, e aí depois a gente vai ter um conjunto de outras normativas que vai colocar a criança como prioridade absoluta, né? Então, a gente vai ter hoje, por exemplo, o Estatuto da Primeira Infância, a gente tem aí um conjunto de documentos que vão contribuir nesse processo de configurar uma compreensão social da infância como um estatuto social que merece a nossa atenção, que merece a nossa prioridade de investimentos, que precisa de cuidados. E, né, de acordo com a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi promulgada pela Assembleia Geral da ONU, a Convenção dos Direitos das Crianças, ela vai falar que a criança ela precisa de proteção, provisão e participação. A gente presta muita atenção na questão da provisão e da proteção, porque, de fato, as crianças precisam ser protegidas e é necessário prover às crianças as condições para que elas se desenvolvam, mas as crianças também têm direito à participação. Elas têm direito à participação na vida social, na vida cultural e nos assuntos que lhes dizem respeito. Então, um pouco essa ênfase que eu queria trazer para vocês, porque essa concepção de infância e de criança que a gente vai construindo e transformando conforme o campo científico avança e vai produzindo novos saberes, novas pesquisas, a gente vai ter, então, um novo modo de conceber a educação das crianças, seja na educação infantil, seja no fundamental, seja na educação formal ou não formal. Quer dizer, o modo como a gente entende a criança e a infância impacta diretamente no modo como a gente concebe o processo de educação dessas crianças. E esse debate sobre o direito à proteção, provisão e participação também vai ter implicações no campo da educação, que é um pouco que a gente vai desenvolver aqui hoje, pensando em de que modos a educação começa a criar meios de garantir a participação das crianças. Né? Então, a gente vai ouvir falar muito hoje em dia, por exemplo, na pedagogia da escuta, né? Numa pedagogia que assume a criança como um interlocutor capaz, como alguém digno de ser ouvido, como alguém que participa do processo formativo e do processo de socialização de seus pares, de educação, enfim.
Então, vocês vejam como o conceito de criança vai se transformando e transforma também o nosso modo de conceber o processo educativo. Né? Então, a gente teve, né, as teorias clássicas vão falar, por exemplo, que a criança, vão pensar a criança como destinatárias da ação do adulto. É sempre o adulto que socializa, é o adulto que educa, que transmite o conhecimento, os valores, as normas. Né, a gente vai chamar isso de um processo de socialização vertical. Então, é como se o adulto inculcasse, o adulto deposita na criança, nesse processo vertical, né, as normas de uma sociedade que já existe. E as novas pesquisas, as novas tendências no campo dos estudos da infância vão apontar para uma criança que participa do processo de socialização e educação e da vida social. Então, a gente vai ter o desenvolvimento do que a gente vai chamar de sociologia da infância, e essa sociologia da infância vai nos mostrar como as crianças educam os seus colegas, os seus irmãos, os seus vizinhos, né, pesquisadores nacionais e internacionais, que vão começar a mostrar como, mesmo quando não há uma intervenção direta do adulto, as crianças elas estão produzindo relações sociais, produzindo valores, produzindo ritos, né, o que a gente vai chamar de cultura infantil ou cultura das crianças. Então, vocês vejam como esse avanço nos processos de compreensão do que é uma criança, do que é a infância, impactam diretamente o modo como a gente vai conceber a educação. E aí, nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês uma abordagem, e aí quase que em primeira mão, é uma abordagem que ainda não foi, um livro que não foi traduzido para o português, e eu espero que em breve alguma editora se interesse por fazer essa tradução, porque de fato é um livro bem interessante, que vai falar justamente sobre a escuta das crianças pequenas. Então, vamos lá de novo, vou mostrar aqui para vocês. Então, é a abordagem Mosaico, do Peter Moss e da Alison Clark. O livro deles é esse, Listening to Young Children, a abordagem Mosaico, né, a escuta das crianças pequenas. Essa é a primeira edição do livro, ele já teve uma segunda edição, e agora ele tem uma terceira edição expandida. O que essa abordagem Mosaico ela vai nos dizer? Ela tenta contribuir nesse processo de escuta das crianças. E vão ter vários outros autores, né? O principal teórico que vai falar da escuta das crianças é o Loris Malaguzzi, que é um grande educador da região de Reggio Emilia, na Itália, que inspira assim, uma pedagogia que é referência no mundo todo, né? A pedagogia italiana para pensar a infância. E quando eu digo infância aqui, eu estou pensando na educação de todas as crianças até o final do ensino fundamental. E que a gente poderia até estender um pouco mais, né? Porque são princípios e ideias que, de fato, nos ajudam a pensar, me ajudam a pensar, inclusive, na educação de adultos no ensino superior. Então, ela foi desenvolvida pela Alison Clark e pelo Alan Prout, que são esses dois pesquisadores, mas é, sobretudo, a Alison Clark quem tem desenvolvido e divulgado, né, essa abordagem Mosaico e produzido um número de pesquisas aí bastante interessante nessa perspectiva. Então, essa abordagem ela tem alguns princípios básicos. O primeiro princípio é o multimétodo, que reconhece as diferentes vozes ou linguagens das crianças. As crianças não se expressam só com palavras. Então, inclusive, quando a gente fala da escuta das crianças, a gente tem que entender que escuta é uma figura de linguagem, é uma metáfora, porque a gente está falando da gente acolher as expressões das crianças, seja pela fala, seja pelo gesto, seja pelo, né, por outras linguagens, pelo corpo que fala quando a gente está passando mal, pela expressão, seja pela pintura, pelo desenho, pela brincadeira. Existem muitas linguagens que as crianças usam, e a abordagem Mosaico, ela reconhece, então, essas diferentes vozes, e ela vai propor que a gente trabalhe com uma diversidade de métodos para que a gente possa, de fato, ouvir as crianças, não só com os ouvidos. Então, acho que é uma perspectiva muito rica nesse sentido.
Ela é uma abordagem participativa porque ela trata as crianças como especialistas, né, experts e agentes sociais de suas próprias vidas. Então, se a gente quer entender sobre a vida das crianças, sobre a educação das crianças, sobre as questões que afetam as suas vidas, ninguém entende mais do que isso do que elas mesmas. Então, não é possível a gente pensar na educação de crianças sem envolvê-las como participantes do processo. Vocês vão ver como isso acontece, é muito legal. Então, um outro princípio é que ela é uma abordagem reflexiva, ela inclui tanto as crianças quanto os profissionais da educação, no caso infantil, e os pais, na reflexão sobre os sentidos, e aborda a questão da interpretação. Então, quais são os sentidos que cada um atribui a uma mesma situação? Então, quando eu digo assim, o que é importante na escola para o João ou para a Maria? Cada ator vai ter uma interpretação, vai atribuir sentidos diferentes. Então, para além de ser multimétodo, ela também é multiatores, né? Ela vai sempre envolver um número muito grande de pessoas para que a gente possa ter uma percepção mais ampla de uma situação que a gente queira pensar. Ela é também uma abordagem adaptável, que pode ser aplicada em qualquer lugar. E ela é focada nas experiências vividas pelas crianças. Ela pode ser usada para uma variedade de propósitos, incluindo olhar para as vidas vividas, ao invés de apenas para o conhecimento adquirido ou o cuidado recebido. Então, vejam que interessante, né? A gente não vai mais pensar nessa abordagem, o foco não é olhar para os conteúdos que você conseguiu ensinar, se você conseguiu aplicar toda a apostila, né, ou uma avaliação, qual é a nota no final do semestre, do bimestre, mas é pensar como a vida das crianças está sendo vivida no contexto da educação. Né? Então, é muito interessante, porque ela expande para além do conteúdo, pensar no como as crianças se engajam com esse conteúdo, se engajam com os colegas, se engajam com o espaço. E ela é uma abordagem integrada à prática, ela é uma abordagem que tem né, uma abordagem para escuta que tem o potencial de ser usada como uma ferramenta avaliativa e pode começar a ser incorporada na prática com as crianças pequenas, mas pensando a avaliação não como avaliação de aprendizagem, mas pensando essa avaliação do processo de um modo muito mais amplo. Uma avaliação que instrumentaliza o docente a reorganizar a sua proposta. Né? Então, ela vai ter 3 estágios. Um primeiro em que crianças e adultos coletam documentos juntos, a partir de uma questão norteadora. Num segundo momento, as informações coletadas são agrupadas para subsidiar o diálogo, a reflexão, a interpretação, que constituem as principais características nesse tipo de trabalho. E, por fim, decide-se continuar ou mudar, uma vez que a escuta está diretamente relacionada à ação nessa abordagem. Então, vocês vejam, as crianças coletam as informações, as crianças ajudam a interpretar, né, essas informações. Então, por exemplo, se nós vamos pensar no parque, como que tem sido o uso do parque por uma turma da escola? Então, todo mundo vai pensar o que a gente faz no parque, o que é legal, o que não é legal, quem que usa, como que usa. Cada um vai dar a sua opinião, a sua percepção sobre o uso do parque. E depois, todas essas informações elas vão ser dialogadas entre as crianças, as famílias, os profissionais da educação, os gestores. E a gente vai pensar o que pode melhorar no uso do parque, o que pode melhorar em termos de reforma, de ampliação, de compra de equipamentos, ou de gerenciamento do uso do espaço. É melhor as turmas irem sozinhas para o parque, cada uma ter o seu horário. É melhor que as turmas possam ir juntas e ter interação entre turmas diferentes. É importante separar por idade ou não. Então, para pegar um exemplo de um tema, mas poderia ser qualquer outro tema da vida escolar. Então, a gente vai dialogar com a equipe, assumindo que não tem uma resposta certa ou um objetivo a atingir, tipo, olha, todo mundo tem que concluir a mesma coisa. Mas que nós
este grupo de pessoas pode chegar a uma conclusão sobre o que é melhor para nós em relação ao uso do parque, e talvez numa outra instituição, usando a mesma abordagem para pensar sobre o uso do parque, para aquele outro grupo de pessoas, eles vão ter outras propostas, eles vão ter outros interesses e vão desejar outras coisas, né? Então é importante a gente entender qual é o grupo envolvido e como é que esse grupo entende e interpreta essa questão que está sendo discutida. E daí você decide o que vai continuar, o que vai mudar, porque a gente, quando fala de pedagogia da escuta, a gente está falando de uma escuta que tem um resultado prático. Não faz sentido fazer roda de conversa com as crianças para todo mundo falar, simplesmente pelo exercício de aprender a falar e escutar o colega na sua vez, né? Falar na sua vez e escutar o colega quando não é sua vez. Então, não é simplesmente um exercício de aprender a falar e aprender a ficar quieto, mas a gente fala para construir juntos algo. Então, vejam assim, uma pedagogia que assume a criança como participante do planejamento. Gente, é muito legal. Então, a gente já está chegando ao fim, mas para mostrar para vocês por que é que essa abordagem vai chamar abordagem mosaico, né? O modo como a Alison Clarke organiza essa proposta, ela é um mosaico, né? Ela é um mosaico de ferramentas metodológicas. Então, quando a gente diz que ela é uma abordagem multimétodos, quer dizer, eu assumo que o desenho que a criança faz, ele me conta sobre o que a criança está sentindo, como é que ela vive esse espaço. As brincadeiras com bonecos, com personagens, também me contam um pouco sobre como essa criança está experimentando a vida e o que ela está dando importância, o que não. A roda de conversas ou a reunião com as crianças é também um espaço importante, né, de escuta das palavras ditas. A observação também me diz muito a respeito do que é importante para esse grupo, e daí aquilo que eu observo a gente vai colocar no diário de campo do pesquisador ou da professora, né, no caderno de registro. O diálogo com os parentes, fotografias tiradas pelas crianças, ou no caso de pesquisas com crianças muito pequenininhas, fotografias tiradas pelos irmãos mais velhos, que também podem somar nesse mosaico metodológico. A entrevista com as professoras, com a educadora. Ela fala de um mapa que é muito legal, no caso com as crianças mais velhas, de você construir um mapa da escola com as crianças. E nesse processo de produzir o mapa, o que as crianças falam, o que elas colocam no mapa, o que elas não colocam, permite-nos compreender os sentidos que as crianças estão dando, as experiências vividas no espaço. Então, é também uma perspectiva bem legal. E ela vai falar da caminhada, né? Uma caminhada em que a conversa é gravada durante o percurso. Então, quando uma criança vai te mostrar a escola e você pede autorização para gravar a conversa, e a criança vai te mostrando a escola e vai te dizendo, olha, aqui é o refeitório, aqui é onde a gente come, aqui é a sala da diretora, mas ela é brava, não pode entrar, aqui eu não sei o que é não, mas ali, aqui é o lugar mais legal que tem, olha, aqui a gente tem, aqui é o esconderijo das crianças, onde a gente faz o clube secreto do não sei o que, sei lá. Né? Então, as crianças elas vão nos mostrando. Às vezes, você vai pegar, por exemplo, eu me lembro de uma creche onde eu trabalhei como professora das crianças, e tinha um barranco. E daí as crianças pediam muito, né? Porque assim, ali é o barranco, onde a gente brinca de barco. E um dia teve uma professora substituta. E essa professora substituta levou as crianças para o parque. E as crianças diziam assim, a gente quer brincar de barco. E a professora não sabia nada. Tia, pode brincar de barco? Pega o barco pra gente. E ela não tinha a menor ideia do que era, não conseguia atender as crianças, assim, foi muito, muito louco, né? E por sorte, uma outra professora que estava ali e que conhecia a brincadeira de barco, falou, eu pego para vocês. E daí ela vai até a lavanderia da creche e pega um cobertor velho.
e dá na mão das crianças. Então, as crianças sobem lá em cima do barranco, esticam aquele cobertor, senta um monte de criança em cima daquele cobertor, e daí a da frente puxa assim, né? E aí todo mundo vai fazendo força, e aquele cobertor cheio de criança em cima escorrega com todo mundo, e elas morrem de dar risada, e sobem de novo, e brincam muito de barco, né? É o barco que vai navegar sobre o barranco. Então, quando as crianças te mostram o espaço, elas vão te contar, por exemplo, aqui é o barranco onde a gente brinca de barco. Ou tinha uma estrutura de um brinquedo que era, não sei se vocês conhecem, né? É uma balança infantil pequena, mas é uma única balança, e ela fica sobre uma estrutura que é assim, a balança fica aqui no meio balançando. E a balança quebrou, e só tava aquela estrutura, mas as crianças inventavam 1000 brincadeiras naquela estrutura que sobrou. E daí um dia o pessoal da manutenção da prefeitura vem na creche e diz, esse brinquedo tá quebrado, e arrancaram a estrutura e levaram embora. E aí quando as crianças chegam, falam, cadê a nossa cabana, né? Porque e aí muitas brincadeiras que aconteciam ali param de existir porque quem foi fazer a manutenção do parque não ouviu as crianças, não ouviu as professoras e simplesmente decidiu que aquilo era lixo, quando na verdade não era, e tinha um valor muito importante para as crianças aquela estrutura, né? Então, quando ela fala da gente usar muitas ferramentas, né, muitas peças desse mosaico, a gente dá até preguiça, né? Nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso para ouvir as crianças? Não precisa fazer tudo isso. Então, por exemplo, aqui... Cadê? Essa é uma pesquisa que ela fez com o Tony, que era um bebê de 2 anos praticamente de idade, e aí ela usa algumas dessas peças do mosaico. E essa ideia do mosaico é legal, porque o mosaico você pega as peças que tem, e às vezes você compõe com uma peça que é maior, a outra que é menor, às vezes as peças são todas da mesma cor, às vezes elas são todas coloridas, e não tem um modelo, né? Ela é uma inspiração a partir do que é possível fazer nesse contexto com essas peças. E a partir dessas diferentes estratégias de pesquisa, ela constrói uma tabela, né? Então, por exemplo, aqui era uma pesquisa sobre como Tony vive a experiência da creche. Então, quando ela observa, os dias que ela foi observar na creche, ela percebe que as brincadeiras externas, na área externa, são muito importantes, a pintura, a atividade com a educadora, que ele tem amigos especiais, que ele gosta de brincar com bonecas e com carrinhos de bebês, e que a rotina é muito importante para ele, né? Então, a questão da hora de dormir, da hora de comer, da hora de tomar banho, tinha uma importância para o Tony. Mas foi só com as fotografias tiradas pelo irmão, com a entrevista com os pais e pela entrevista com a educadora, que foi possível descobrir que a brincadeira com água também era muito importante para o Tony. Isso não apareceu na observação. Mas as pessoas mais próximas do Tony, tanto o irmão, quanto os pais, quanto a educadora, os 3 apontam que a brincadeira com água é importante. Né? Então, vocês vejam, quando você conversa com os pais, eles indicam várias coisas, mas eles não percebem a importância das atividades com a educadora para o filho deles. O irmão que frequenta a mesma instituição sabe disso e indica aqui. E a própria educadora também percebe o quanto ele fica ansioso por se envolver em todos os aspectos do dia. Então, quando a gente trabalha com múltiplas linguagens, a gente consegue ter um panorama muito mais rico, né, do que as crianças estão nos dizendo, porque nem tudo é dito com palavras, nem tudo é dito com desenhos, nem tudo é dito pelas crianças, ou nem tudo é dito pela professora, nem pela pesquisadora, no caso. Então, a gente vai compondo com diferentes atores para poder fazer um planejamento que assuma, de fato, as crianças como participantes e protagonistas. Então, era um pouco isso que eu planejei para conversar aqui hoje com vocês, né, para iniciar esse curso de pedagogia e deixar essas provocações para que a prática pedagógica de vocês, em qualquer etapa, em qualquer campo de atuação, possa sempre se lembrar
dos direitos de participação das crianças, tá bom? Então, deixo aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato. E acho que é isso. Acho que a sociologia da infância, os estudos da infância e o próprio desenvolvimento da educação ao longo dos últimos anos têm nos oferecido importantes referências conceituais para a gente olhar as crianças de outro modo, para que a gente possa, de fato, olhar as crianças como pessoas que são pessoas inteiras hoje. Elas não são pessoas incompletas que estão esperando para um dia serem cidadãos. Elas já têm direitos e elas já são especialistas naquilo que lhes diz respeito. E elas podem e devem ser ouvidas e incluídas nas questões da vida social, cultural e educativa. Então, era um pouco isso que eu queria trazer hoje para vocês e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Gabriela. Foi um prazer enorme ouvir a sua fala. Nós temos aqui alguns comentários, né? Eu vou ler alguns aqui do pessoal. O pessoal gostou muito. Teve um aluno, o Leandro, ele indicou também um outro filme, né? A Invenção da Infância, o Leandro Garcia. Não sei se você conhece. Você conhece? Esse filme, gente, já vou até deixar aqui um pequeno spoiler, mas, gente, ele é maravilhoso. Eu sempre uso nas minhas disciplinas. Ele não é tão longo, é um documentário sobre a invenção da infância, maravilhoso. A partir dos meus estudos da sociologia da infância, eu acho o filme perfeito. O documentário ele é perfeito, exceto pela última frase. Então, vou deixar aqui a provocação para vocês depois pensarem e discutirem por que talvez a gente possa questionar a última frase do filme. Mas é um documentário maravilhoso, merece mesmo ser visto. Legal, Gabi. Vamos assistir, hein, pessoal? Vamos ver o que vai ter no final. Outra pessoal colocou, né? Vamos ler uma outra aqui. Não vai dar para ler todos os comentários, né? Porque são muitos, mas a professora Fernanda, né, Andrade, professora do Departamento de Educação, colocou aqui um comentário que até apareceu na sua tela, não sei se você viu, que ela cita a Madalena Freire, né, que para ela, educação não é preparação para nada, é vida, é o aqui e o agora. Então, tem a ver com o que você estava falando, né? A Amanda Freire colocou aqui, escutar as crianças é fundamental. Já passamos muito tempo olhando para elas como inferiores, como subordinadas, como seres sem voz. Então, essa abordagem que a Gabriela trouxe, né, para a gente, que coloca esse outro olhar. E eu queria fazer umas perguntas para você, Gabi, que eu coloquei aqui. Essa abordagem que você está trazendo, não conheço, né, achei muito legal. E eu queria saber se tem alguma relação com os estudos em Deleuze, Guattari, ou até com a Olson, que a gente estudou também, né? Se ela referencia esses autores ou não, qual que é mais ou menos o referencial que eles utilizam? Tá bom, Dri. Ela não cita esses autores que a gente usa, né, os pós-estruturalistas, mas é uma pesquisa que foi feita junto com o Peter Moss, então ela tem um pouco dessa perspectiva pós-moderna, não pós-estruturalista, mas pós-moderna. E ela se pauta mesmo nos estudos da Itália, da pedagogia da escuta, do Loris Malaguzzi, mas também na discussão que o Peter Moss vai fazer naquele livro sobre qualidade da educação infantil. Né? Então, quando a gente pensa que qualidade não é algo que está dado de antemão, quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de um processo de construção que tem que envolver todos os atores, que a qualidade ela é negociada. Então, é muito bacana esse encontro da pedagogia italiana, da pedagogia da escuta, com o debate sobre qualidade numa perspectiva pós-moderna, pensando no envolvimento de todos os atores, pensando, né, nessa fluidez do conceito. Então, eu acho que é um encontro bastante potente dessas duas perspectivas. E, apesar deles não dialogarem com a perspectiva pós-estruturalista, eu vejo muita possibilidade de diálogo, né? Eu acho que a gente vai desconstruindo um pouco, né,
concepção de que as coisas estão dadas, de que existe uma estrutura que nos define, e a gente consegue avançar entendendo o papel dos atores no processo de produção da sociedade, do processo de educação, enfim. Então, o pessoal tinha pedido aqui para a gente repetir o nome dos filmes. O primeiro filme que eu sugeri para vocês se chama O Contador de Histórias, que é sobre a vida de um menino chamado Roberto, que cresce na FEBEM. Esse vídeo, se eu não estou enganada, está no YouTube, e aquela cena que eu passei, a propaganda da FEBEM, ela é um pedaço do filme. O segundo filme que foi indicado aqui por alguém que está nos assistindo é um documentário que se chama A Invenção da Infância. Então, são essas duas propostas, né? E a Madalena Freire, muito bem trazida para o diálogo, né? Quando ela nos fala que a educação não prepara, mas ela é a vida, é sensacional, porque é isso mesmo, exatamente isso. E eu não me apresentei desse jeito no início para não causar nenhum perigo aí do pessoal falar, não quero ouvir, né? Porque o pessoal tem muito preconceito com o trabalho com os bebês, mas eu sou pesquisadora de bebês, e eu entendo, e de educação infantil, mas eu entendo que na educação infantil, que a educação infantil, de modo geral, ela tem hoje tido um protagonismo em compreender a educação de um modo mais amplo. Então, quando a gente fala hoje de educação infantil no Brasil, a gente fala de um currículo pautado nas interações e brincadeiras. Um currículo pautado na vida vivida, na convivência. Né? E que não tem como foco o conteúdo. Então, a gente tem visto... Oi? Desculpa, eu ia te falar que tem uma outra questão que eu queria fazer aqui, que o pessoal fez. Tá. Não, só para concluir, porque eu acho que a educação infantil e a cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma experiência bacana nesse sentido, que é de como as discussões sobre a infância podem contaminar as outras etapas da educação, ensino fundamental, por exemplo, e podem trazer elementos para melhorar a qualidade da educação nas outras etapas. Então, era um pouco isso, que os debates da educação infantil não se restringem à educação infantil, mas podem ir além e nos ajudar a pensar numa educação muito mais rica para todo mundo. Mas pode falar, Adri. Legal. Não, de novo, do Leandro Garcia, ele colocou uma questão aqui, que ele pergunta, professora, como que a gente pode fazer para que os gestores compreendam a importância de escutar as crianças? É mais difícil, mas não é impossível. É que eu acho que tem alguns desafios que eles são mais fáceis quando a gente conversa com quem já tem uma abertura para o tema, né? Então, existem pessoas que, pela sua trajetória de vida, pelos valores que construíram, pela educação que tiveram, elas acreditam numa relação mais democrática, numa relação mais aberta, com mais espaço para construção coletiva. E tem gente que constrói uma noção de que você só tem um valor profissional, você só tem um valor até social quando você demonstra que você sabe. Que quando você abre muito para perguntar para os outros o que as pessoas acham, parece que você não sabe o que você tem que fazer e que isso te enfraquece. Então, apesar de me parecer um absurdo essa segunda concepção, ainda é a concepção de muitas pessoas. Então, não basta você dizer, olha, lê esse texto, olha que legal, vamos fazer isso, porque isso fere na alma de algumas pessoas. A pessoa não consegue. Então, é um processo longo, é um processo que eu nem sei dizer se eu acredito que todos os gestores poderiam um dia adotar essa postura, porque eu entendo que para algumas pessoas, não só o processo educativo, mas sobretudo o processo de gestão, ele é centralizador. Ainda que toda a legislação fale e aponte no sentido de uma educação democrática. Mas vocês vejam, a gente tem toda uma legislação educacional, né, estabelecida pela LDB, que vai definir a gestão democrática como um dos princípios da educação no Brasil, e os gestores não escutam, alguns gestores têm dificuldade de escutar até mesmo a sua equipe profissional.
os especialistas da sua unidade. Porque eles acham que são eles que têm que mostrar que eles estão ocupando aquele cargo e que eles têm que saber mais que todo mundo sempre. E não se colocam nessa posição de escuta. Então, eu acho que o que a gente precisa é aprender que quando eu me coloco numa posição de escuta, eu não estou colocando em questão o meu cargo, nem a minha competência, nem o meu saber. Mas eu estou abrindo a possibilidade para saber mais do que eu sabia antes da conversa. Eu estou me colocando numa perspectiva de que eu posso ser especialista em infância, educação infantil e o que quer que seja, e bebês e mais um monte de assuntos, mas para conversar sobre a educação dos filhos da Adriana, por exemplo, não dá para eu dizer para ela, olha, Adriana, existe uma teoria e o que funciona é isso. Eu tenho que entender quem são os filhos dela, quem é ela, como é que funciona a dinâmica da casa, ouvir cada um para daí poder falar, olha, me parece que aqui, que ali. Ou o contrário, se a Adriana, como uma grande especialista de educação, quiser dizer como eu tenho que educar meu filho, também não vai funcionar. Porque ela precisa entender quem sou eu, quais são os meus valores, quem é meu filho, o que é importante para ele, qual é a nossa casa, qual é a rotina, o que precisa fazer, daí ela pode dar palpite. Né? Então, eu acho que a gente é melhor profissional quando a gente escuta, né? E para algumas pessoas isso não está tão claro assim. Mas quando a gente identifica os colegas que têm abertura para esse diálogo, a gente fortalece essa rede e a gente vai mostrando para quem não está muito afim de escutar e de conversar a potencialidade e a riqueza de um trabalho dessa natureza. Então, me parece que muito mais do que um convencimento de argumentos, os argumentos são também importantes, mas é um convencimento quando a gente mostra o resultado. Então, assim, tudo bem, você não quer fazer, não faz. Eu vou fazer. E daí, quando as pessoas vêm e falam, nossa, mas que bacana o que você fez, fala, então, se você quiser fazer comigo da próxima vez, a gente faz junto. Né? E daí a gente vai caminhando e ganhando cada vez mais adeptos. Acho que é por aí. Muito obrigada, Gabi. Olha, eu aqui temos, você deve estar acompanhando aí, muitos elogios. Eu agradeço a todos os alunos que estiveram aqui com a gente, participando com comentários, com questões. O pessoal gostou bastante, muitos elogios, viu, Gabi? Que bom. Muito obrigada pela participação. Rodrigo, eu queria fazer mais uma última sugestão de um videozinho, já que o pessoal está pedindo aí as referências dos vídeos, e eu estou entendendo que a galera está afim de buscar. É um vídeo bem curtinho, acho que ele não tem nem 5 minutos. Procurem, ele é maravilhoso, chama-se Caminhando com Tintim. Eu devia até ter passado aqui na apresentação, esqueci de passar. Mas assistam, Caminhando com Tintim. É uma criança de uns 2 aninhos de idade que sai da sua casa e vai para a casa da avó. E nesse percurso, quando a gente, de fato, se propõe a olhar o que a criança está vendo nesse percurso, que é importante para ela, o trajeto é muito diferente do que seria sob o olhar do adulto. É muito bonito. Queria recomendar também. Legal, Gabi, muito obrigada. Teve também o pessoal perguntando se vai ter algum material dessa sua aula disponível para a gente. Aí eu não sei se, né, se você tem algum material seu, alguma publicação sua para indicar, algo que você acha. Sim, a gente tem. Vocês podem procurar no Google, Unicamp, abordagem mosaico. Tem acho que já 2 ou 3 alunas que eu orientei no TCC que trabalham com abordagem mosaico e que vocês vão poder encontrar em língua portuguesa, pelo menos esses itens que eu trouxe. A Sabrina Oliveira trabalhou com abordagem mosaico, a Mariângela D'Andrea. E a gente está publicando em breve, aí já foi aprovado, tá? Até o fim do ano deve sair um artigo numa revista europeia, que é a Early Years, sobre qualidade na educação infantil a partir da abordagem mosaico, com dados do Brasil. Vai sair em inglês, mas assim que for publicado eu devo colocar no meu site a versão em português. Então, quem quiser acompanhar, o meu site é gabrielatebet.com.br. Legal, Gabi. Novamente, muito obrigada. O pessoal está perguntando aí quando que a Gabi volta. Vamos fazer aí eventos, parcerias, eu e a Gabi. Se vocês quiserem. A gente combina, vamos fazer outros eventos, palestras, e pode deixar que a gente chama a Gabriela. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada, pessoal.